Oiê, vamos falar de Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje vou explicar para vocês 3 coisas que não são corrigidas quando a gente fala de redação Enem, especificamente na competência número 5. Então, para poder lembrar um pouquinho melhor do que a gente está falando da questão da competência 5, a competência 5 avalia a existência de elementos de uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela pode ser tanto que você vai melhorar um tema, ou senão você também pode solucionar completamente. O que aqui eu vou falar são algumas coisas que você não pode fazer com que você corrija exatamente, porque o Enem ele já entende que algumas coisas podem passar despercebido porque não vai ser problemático e que isso não é uma questão de que justamente vai penalizar ou que vai atrapalhar o entendimento de um corretor. A primeira delas, que é uma das questões que muitas pessoas praticam, e eu vou explicar até por que existe essa questão de se fazer esse mito, é a questão da existência de mais de uma proposta de intervenção. Tem muita gente que fala, poxa, você apresenta 2 problemas, então você vai falar nos 2 parágrafos de desenvolvimento, então você vai apresentar 2 propostas de intervenção. O que acontece é que você vai avaliar sempre as propostas de intervenção mais completa. Digamos que um aluno ele escreveu 2 propostas de intervenção. Uma tem ação, agente e modo, e a outra proposta de intervenção tem ação, agente, modo, detalhamento e finalidade. Isso significa que eu vou avaliar a proposta de intervenção mais completa. Ah, mas e essa outra proposta de intervenção que apresentou e não teve nada? E faltou alguns dos elementos? Eu vou diminuir a nota? Eu vou somar os 2 e dividir? Não, você não vai fazer nada. Então isso significa que quando tiver uma proposta de intervenção, o que precisa ser avaliado é o que tem mais elementos. Isso não significa que um aluno ele não possa escrever até mesmo 3 propostas de intervenção. Isso não tem problema nenhum. O problema é cobrar do aluno, por exemplo. Ah, ele fez só uma proposta de intervenção, então eu vou deixar ele com 160 pontos, porque isso prejudica na competência número 3. Não, a competência 3 é outra coisa. É discussão sobre o tema, é projeto de texto, é desenvolvimento, é outra coisa. Então, quando você vai para a proposta de intervenção na competência número 5, é uma proposta de intervenção que você pode ter o suficiente. Você pode escrever 2 propostas de intervenção? Pode. Por quê? Porque geralmente é mais fácil você arranjar 200 pontos com 2 propostas de intervenção, porque você tem 2 chances de ganhar 200 pontos. Se você escreve só uma proposta de intervenção e você escreve ela meio desatento, pode ser que você fique com 160 ou 120 pontos, porque você ficou desatento. Então vale a pena apostar em ter 2 propostas de intervenção do que uma, mas não é uma coisa que um corretor pode obrigar de você. Existe também o fato de concretude de elementos dentro de uma proposta de intervenção, que é o caso da ação e do agente. Quando a gente fala do agente, você não pode colocar você, ou alguém, ou todos. Tem que colocar uma pessoa que é um agente social. Então você pode colocar o ministério, você pode colocar a escola, você pode colocar o governo, a mídia, o indivíduo. Você pode inclusive colocar a palavra nós também. É tipo, nós devemos começar discussões. Isso é uma construção que o Enem aceita. Mas o que não se aceita, dentro do que estamos falando, que é ação válida ou uma questão de mal explicado, são o modo e efeito, o detalhamento de um dos elementos da proposta de intervenção e o efeito finalidade. O modo meio que a gente vai ter é como que uma ação, uma proposta de intervenção, ela vai agir. Então, como que uma ação ela vai ser feita? Quais são os meios que vão ser feitos essa ação? Quando a gente tem a questão do detalhamento, é uma informação que vai ser adicionada entre os outros elementos. Por exemplo, pode ser um detalhamento do agente, ou seja, especificando ou explicando o que ele faz. Pode ser a ação, especificando ou explicando como é que faz. Então é sempre dar um exemplo ou explicar o que é aquilo. Por exemplo, eu gosto muito de falar para os alunos da questão do detalhamento do agente. Então, o Ministério da Saúde, órgão responsável pela saúde pública. Tem também a questão do modo de como você fala, a questão do detalhamento do modo, que é muito legal. Então, por meio de palestras em plataformas digitais, como o Facebook e o YouTube, porque você consegue dar um exemplo muito mais rápido e o detalhamento fica muito mais fácil. Mas você não pode cobrar a questão de quando você tem um detalhamento, ou um modo e meio, ou uma finalidade que é mal explicado. Então assim, mas esse modo que você está falando, que é por meio de palestras, você não explicou muito bem isso, então vai tirar ponto. Você não pode fazer isso, então isso não existe. O que existe quando você tem de mal explicado, ou que é não válido, é o agente e a ação. Se a ação não dá para ver o que tem que ser feito, como por exemplo, medidas precisam ser tomadas,
precisamos mudar o cenário, tipo, ou até mesmo uma ação negativa, não vamos continuar fazendo isso. Isso não explica muito bem o que tem que ser feito. O agente e a ação, sim, podem ser inválidos, mas o modo e o meio, a finalidade e o efeito e o detalhamento, não se pode tirar pontos falando, tá mal explicado, ou eu não gostei. Se tem ali, o que está pedindo é a existência. Tem que ter ali bem explicado. E por último, que é uma das questões que acontece com o problema até mesmo de gramática, por causa da língua portuguesa, que é o uso do conectivo através. É muito comum que quando a gente vai falar de modo e meio, a gente utilize algumas palavras que indicam que é um modo e um meio. Que nem utilizar por meio de, com o uso de, e também tem muita gente que gosta de usar de através. O que acontece? Gramaticalmente se falando, através é uma questão de você falar que está se atravessando. Então você vai passar através de uma montanha. Então você vai fazer esse movimento de travessia. O que implica-se nisso é que você não está utilizando a palavra através na sua forma gramatical. Só que o Enem não cobra esse tipo de organização, porque isso está dentro da questão da competência 4, e mesmo assim, que estivemos falando na competência 4, que é o uso de conectivos, ou até mesmo na competência número 1, que é a questão gramatical, não se é corrigido, porque se entende que isso é uma questão de exceção. Então não existe essa questão de que, você utilizou através, então eu vou descontar pontos porque você não sinalizou bem a questão do modo ou meio que vai se fazer a ação. Não, isso não pode ser feito. O que você pode explicar para o aluno é você falar, poxa, você pode utilizar outros conectivos, você pode utilizar por meio de, com o uso de, mas agora, tirar pontos porque utilizou através, com o sentido de por meio de, isso não pode. O que é realmente corrigido, que muitos alunos erram, é a questão do onde. E aí o aluno ele coloca onde para explicar uma coisa que não é um lugar. Então o aluno ele vai explicar, na física acontece um efeito de, sei lá, dilatação. Onde, o que acontece? O efeito de dilatação é uma coisa, você não vai retomar essa informação com onde. Então isso é muito comum que os alunos utilizem o onde para poder explicar uma coisa antes que não é um lugar. Isso sim é cobrado. Agora o uso de através, não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essas são 3 coisas que você não pretende fazer de correção, que não existe um motivo de você penalizar um aluno na questão da competência 5. Eu vou fazer outros vídeos também explicando sobre outras competências, de outras 3 coisas que não precisa explicar, e também às vezes vou trazer de um tema, vou trazer de redação geral. Então, explicando em competências e depois explicando em redação geral. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma dúvida que você queria tirar? Ou alguma coisa que você não entendeu muito bem nessas 3 coisas? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E, inclusive, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e, inclusive, comentando sobre o que gostaria de ver nos vídeos do futuro. Muito obrigado por esse tipo de retorno. E se você quiser saber mais sobre redação do Enem, tem lá no meu Drive mais informação e também conteúdo para você poder continuar estudando. E caso você queira também ser corretor de redação Enem, ou você está treinando para você poder escrever redação para o Enem, você pode acessar meu curso aqui embaixo pelo link e utilizar o cupom para poder pagar por R$40 pelo curso. O curso tem um acesso vitalício, ele é atualizado semanalmente e ele conta com exercícios tanto para você poder, que você como corretor, avaliar redações, escrever o motivo de porquê da correção, entender a questão das diferenças de notas e você que está escrevendo redação Enem, para você poder conseguir entender sobre temas, entender sobre repertórios, como que escreve uma redação, quais são os erros comuns e como que você se organiza melhor para redações. Se você não gostou das aulas, dentro de 30 dias que você comprou o curso, você pode pedir o reembolso. E caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser tanto pelo obrigadoale@gmail.com ou pelo PicPay do @AlessandroPR. Se você não quer me ajudar dessa forma, mas quer me ajudar, você se inscrevendo nesse canal e deixando uma curtida me ajuda muito. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!